Esse conjunto de vídeos que a gente montou se chama Tango, do baile dos corpos dóceis ao baile do corpo queer, né? É, então, claro, o tópico central é o tango, mas visto de uma perspectiva filosófica e queer. Em que sentido? Né? Tendo esse núcleo, né, pensar o tango, e tendo dois elementos, a docilidade dos corpos, e após isso, a docilidade dos corpos com a normalização, e após isso, o elemento indócio, que seria pensar um baile de um corpo queer. Né? Ao menos alguns elementos desse baile. Então, o que, que a gente tem? Dois caminhos teóricos. Primeiro, então, antes de adentrar especificamente no tango, eu gostaria de apontar brevemente esses dois aspectos. Né? O aspecto primeiro, que é a compreensão de uma sociedade disciplinar, a compreensão da formação de um sujeito constituído como objeto por meio de vários arquipélagos carcerários, e o segundo elemento é a compreensão desse novo campo de saber, de conhecimentos, de práticas, de teorias, que é o pensamento queer. Né? Então a gente tem esses dois focos. O primeiro foco, talvez a nossa principal fonte para pensar esse aspecto, é o filósofo francês Michel Foucault. Então, primeiro dado é esse: pensar a constituição do sujeito via disciplina. Porque desse elemento a gente vai fazer o quê? Vai pensar o tango também por via dessa disciplina. Né? Se a gente está falando de corpos dóceis, um corpo formado por disciplina. Então, qual que é o primeiro elemento? O Foucault faz um diagnóstico da sociedade disciplinar num livro que se chama Vigiar e Punir. Né? O subtítulo, se não me engano, é A História da Violência nas Prisões. É um livro do meio da década ali de 70. E tem duas linhas interessantes nesse livro. Duas linhas que a gente pode perceber nele. Um é pensar a história da prisão, a história da violência nas prisões, e essa seria uma linha mais histórica, e uma segunda linha é pensar a própria formação do sujeito moderno via disciplina. E essa é uma compreensão mais filosófica do próprio texto do Foucault. Então a gente vai partir para a segunda linha, que é mais interessante. O sujeito moderno constituído via disciplina. O Foucault tem a ideia de arquipélagos carcerários que eu gosto muito. Realmente essa expressão me encanta, porque eu acho que ela diz muito. Então, para o Foucault, como seria formado o sujeito moderno? Por disciplinas, né? Esse é um dado. Então, ele está trabalhando a prisão, não é tão somente para fazer uma história da prisão. Ele está trabalhando a prisão porque a prisão é um paradigma da disciplina. É um paradigma da tecnologia disciplinar. É um paradigma desse processo de constituição do sujeito. Ele faz uma análise da Europa, algumas prisões também dos Estados Unidos, para mostrar a tecnologia disciplinar. E por que uma tecnologia? Porque ela pode ser utilizada em outros ambientes. Né? Então a gente pensa quais são os ambientes disciplinares. A gente pode pensar, por exemplo, a família, a gente pode pensar a fábrica, a gente pode pensar os hospitais, a gente pode pensar
o exército e a própria prisão. Né? Então, esses seriam os arquipélagos carcerários. Todos esses lugares, ambientes fechados, que o Gilles Deleuze vai chamar, por exemplo, vai ter uma imagem para isso, vai falar que é o ambiente da topeira, porque a topeira se fecha, né, se esconde e fica ali naquele ambiente fechado. Então, seria todos os ambientes mais ou menos parecidos, né? Ambientes escuros, ambientes com a mesma com elementos parecidos, elementos arquitetônicos parecidos. Né? É, então seriam esses arquipélagos. E por que é interessante pensar num arquipélago? Porque o processo de disciplina do sujeito não se dá somente pela prisão. Né? Se dá pela conexão desses diversos arquipélagos. Se dá por toda essa caminhada do sujeito na família, na fábrica, no hospital, no exército e, por vezes, na própria prisão. Né? Então, esse é o elemento da disciplina. Né? É o sujeito formado por esses diversos arquipélagos e esses diversos arquipélagos se relacionam. Então, esse seria um dado. Uma imagem que eu acho muito interessante que o Foucault trabalha é a imagem, para explicar a disciplina, é a imagem do guerreiro e do soldado. Não é? É como se o guerreiro, não é? Ele tivesse uma ética, ele tivesse um determinado porte físico, ele tivesse uma determinada postura corporal, mas o soldado é diferente. O soldado é fabricado. O soldado é fabricado em série. A gente pensa nessas fabricações em série e a gente pode pensar o soldado também como um corpo produzido em série. Né? Não é estranho, né? Por exemplo, eu dou aula e vejo, às vezes é claro, quando tem alguém que esteve no exército em sala de aula ou alguém que é um policial, porque tem uma postura corporal diferente, tem uma forma de falar diferente, que é uma forma de falar produzida em série, né? É fabricado, é um corpo dócil que é modificado por meio do processo disciplinar. Né? Então, o Foucault vai falar um pouco disso, né? desse guerreiro, né? Que era então tinha uma postura corporal quase natural para um soldado que é fabricado em série. E aí, uh, qual que foi qual que foi o elemento que eu pensei o tango nesse momento? Pensar o tango também dentro desse processo disciplinar, não só a fabricação de um soldado. Né? Se os sujeitos, né, são produzidos por meio dessas técnicas, por que não? Por que a dança estaria de fora desses processos disciplinares? Então, eu fui pensar a dança, né, tendo foco aqui o tango, desde o seu início, que era uma dança mais selvagem, é uma dança dos prostíbulos, é uma dança que não tinha os seus passos codificados, metrificados, que não havia a roupa certa para dançar e o local certo para dançar, o salão, e não havia os passos certos. Não é? Então esse elemento é importante, que eu fui traçar um pouco da história. Quando o tango é docilizado, quando o corpo que dança, né, quase num espasmo de alegria, de sensualidade, ele se torna um corpo dócil, se torna uma noite triste,
né? Se torna um baile com sua métrica. Então esse foi o caminho. E aí eu fui vendo o processo de docilização do corpo na dança. Pensar o tango como a produção desse corpo dócil também. E aí é possível pensar outras danças dessa forma, né? Outros bailes, né? É, com a mesma chave de leitura de produção de corpos dóceis. Né? Então esse seria um primeiro elemento que a gente está pensando, que é a disciplina. A disciplina no tango, a disciplina na dança. O segundo elemento que a gente traz, o elemento teórico, é pensar o pensamento queer, a teoria queer. E como é uma teoria recente, geralmente a gente data ela da década de 90, eu vou trazer alguns elementos muito básicos da constituição da teoria queer para a gente pensar como ela pode se relacionar também com o tango. Né? Então, um primeiro elemento. A teoria queer tem o seu processo de construção, a sua possibilidade de existência, principalmente nos anos 60. Né? A gente pensa os anos loucos, os anos selvagens e todo aquele processo de micropolítica. Eu gosto de pensar a década de 70 como uma década muito colorida, no sentido de ter uma grande vontade de produção de formas de vida. Né? Produzir formas de vidas. Então a gente tem o movimento hippie, a gente tem o movimento negro, a gente tem os feminismos. Então, uma grande possibilidade, uma grande tentativa de mudança do corpo social e de produção de novas formas de vida. Né? Uma nova forma de vida não burocratizada, uma nova forma de vida, né, se a gente pensa nos anos 60, que não queria mais a guerra. Então esse é um primeiro elemento. Nos anos 70, a gente tem um baque nessa possibilidade de criação de vida. Né? Se os anos 60, a gente pensa o maio francês, né, de 68, se a gente pensa essa efervescência toda dos anos 60, nos anos 70 a gente pensa quase, sabe esse movimento da onda, ela chega e depois ela volta. Né? É esse momento reacionário. Então, os anos 60 o mote já é outro, o mote não é mais o amor, né? E a paz. O mote é sem futuro, é o mote punk. O punk com a estética do cinza, né? A estética das roupas cinza, a estética do jeans, a estética das roupas pretas, e aí também uma crise econômica. E aí, já nos anos 80, vem a questão do HIV/AIDS. E nessa questão do HIV/AIDS, a gente tem um elemento muito importante, que é a estigmatização de diversos grupos. Né? Por exemplo, os homossexuais, usuários de heroínas, né? Os haitianos e uma gama de outros que são estigmatizados. E aí, já nesse momento, começa a surgir grupos ativistas que já dão forma à teoria queer. Né? Daquelas micropolíticas dos anos 60, passando pelos anos 70, 80, já tem uma formação do que a gente vai chamar como teoria queer. E o que a gente está pensando o queer aqui? Uma política que vai em combate, em ruptura com os processos de normalização. O queer como uma negatividade. O queer como um processo mesmo de ruptura com a norma.
E se a gente pensa que o queer está muito ligado a uma ruptura com a norma heterocentrada, né? Centrada na heterossexualidade. E aqui é um ponto a se deixar claro, né? Quando a gente fala de uma norma heterossexual, a gente está dizendo de um regime político. Não se trata da intimidade de um casal hétero, não se trata de um beijo, não se trata de uma relação sexual, mas se trata de um regime político que dá privilégios a essa forma de vida, né? Então, uma sociedade constituída dessa forma, onde há uma gama de outros que não compreendem tão somente essa forma de amar, né? E aí a gente está pensando a gays, lésbicas, é, formas poliamorosas, etc. A gente está pensando numa maior complexidade do corpo social e das relações humanas. E o queer vai entrar nesse momento, vai fazer uma crítica a tão somente uma forma de vida heterocentrada, uma política heterocentrada, vai fazer uma crítica até mesmo um feminismo branco de classe média, né? Porque o queer vai dizer assim, eu já não me vejo representado por esse feminismo. A gente está em outro lugar. Então é a mexicana lésbica, é uma mexicana sem visto, é, né? É a mulher negra que não se vê da mesma forma da mulher branca, toda a América Latina, né? Então, há esse racha, né, esse quebra, essa cisão com um padrão de vida, com um padrão de normalização, é, e o queer vem como isso. Né? Vale salientar um aspecto da própria palavra, que o queer é um xingamento, né? Na sua primeira acepção, é um xingamento. Mas um xingamento muito específico, né? Eu gosto principalmente da definição do filósofo Paul Beatriz Preciado, quando diz que o queer é uma falha na representação. A gente olha para alguém, não sabe o que é, não sabe, tem algo de errado, tem algo de estranho, a gente não consegue representar muito bem, a gente xinga queer. E faltou algo, faltou uma representação para a gente e a gente insulta. Né? E aí, aquele que então era xingado começa a faz um elemento teórico muito interessante do queer que se repete várias vezes, que é tomar o insulto e se apropriar dele. Então aquele que foi xingado de queer passa a tomar aquele queer como uma positividade. Sim, sou queer, né? Sou esse estranho, sou esse extravagante, aquele que vaga, o extravagante, né? Aquele que vaga fora. Né? E vaga fora de onde? Vaga fora desse processo de normalização social. Então, o que a gente está pensando com queer? Né? A gente está pensando queer como um movimento de ruptura com a norma. Agora a gente pode relacionar os dois. Né? A gente pensa a sociedade disciplinar como uma sociedade de normalização. A gente pensa o queer como práticas, como pensamento, como teoria de ruptura. Né? E se a gente disse que a disciplina também produz o tango, né? É um baile dos corpos dóceis, a gente quer trazer o queer para relacionar com esse corpo que dança, para causar algo nessa dança disciplinada. Né? Para tornar talvez mais claro, né? A gente pensa que o tango é uma dança de casal.
né? E é uma dança muito. É uma dança que vem com a formação da família burguesa, né? A gente pode falar que não só é uma dança de casal, mas é uma dança familiar, né? Ela tem esse núcleo, né, do aspecto do homem e da mulher. E esse núcleo é muito interessante porque, porque esse núcleo familiar é muito interessante porque tem um reflexo na dança. E qual reflexo é esse? É que essa família nuclear, né, essa família burguesa que é constituída, e que a gente vê isso no tango, tem um homem que conduz os passos. É ele que conduz, é ele que com um gesto faz assim e chama a mulher. Então toda a configuração do tango, todos os passos do tango é o homem conduzindo e a mulher sendo conduzida naquele polo de atividade e passividade. O homem, né, é, é aquele do falo, é aquele da fala. E a mulher é a passividade, né? É aquela da escuta e do ambiente privado. Então a gente tem esses elementos na própria estruturação do tango. O queer bagunça isso, porque o queer não vai pensar tão somente o mundo constituído por uma prática, por um regime heteronormativo, né? Então, o elemento mais básico seria a gente pensar em outra configuração da própria dança. Pensar por que não pode ter outros corpos no queer? Ou melhor, por que a gente não pode pensar outros corpos no baile, no tango? Né? É, por que não, por exemplo, a mulher conduzir? Né? Por que não brincar com os papéis de gênero? Por que não brincar com os papéis no tango, na dança? Por que não produzir uma dança com duas mulheres, onde uma mulher é conduzida, a outra conduz? Ou que no mesmo processo de dança isso troca, isso muda, uma hora está conduzindo, outra hora não. É... Por que não pensar dois homens dançando? Né? E por que não pensar uma explosão desses corpos? Né? Por que não pensar as transidentidades dentro do próprio baile? Né? Então é uma outra relação, né? Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está chocando, colocando em atrito esse tango disciplinar com esse tango indócil, com esse tango mais selvagem, que a gente está chamando de tango queer. Né? Então seria esse o nosso caminho teórico, é isso que a gente está pensando nesse conjunto de vídeos, é essa reflexão. Né? Pensar danças, né? Se a gente for falar de uma forma mais geral, danças dóceis, né? E aí o nosso exemplo maior é o tango, mas poderíamos pensar outras, né? O balé seria um elemento importante a se pensar, né? Seria uma dança que é uma dança muito disciplinar, né? E aí do outro lado a gente pensar o queer, que ruptura que o queer pode causar na dança, que ruptura pode causar no baile, nos corpos, na própria forma. Essa é a tentativa de reflexão que a gente está trazendo, né? Pensar esse baile dos corpos dóceis e pensar esse baile do corpo queer. Né? Essa primeira reflexão, eu produzi um ensaio chamando Tango, o baile dos corpos dóceis. E a segunda reflexão ainda não foi produzida em texto, mas eu gostaria de trazer ao menos alguns elementos aqui para a gente ir conversando e ir montando essa reflexão. Um adendo, né? Nem toda dança é uma dança docilizada.
Nem toda dança tem os passos tão metrificados, nem toda dança é uma dança de corpos dóceis. Né? E até mesmo a disciplina pode ser utilizada de outra forma. Né? E aí seria uma outra vertente, um outro caminho a se pensar, que seria talvez a dança como um projeto de cuidado de si. Uma dança como uma estética da existência. Né? Esses elementos, esses conceitos, o Foucault traz também em outro livro dele, principalmente na hermenêutica do sujeito. Né? Talvez a gente passe por algum desses elementos, mas não no sentido de aprofundá-los. Né? Aqui a gente vai pensar esse embate, docilização e queerização, né? Esse embate entre esses elementos, né? O corpo dócil e essa ruptura que nos traz o pensamento queer.